o novo Backyardigans. Putz, Crila, que coisa é essa? Ok, vamos lá. Se você foi uma criança no início dos anos 2000, você provavelmente já viu em algum momento da sua vida Backyardigans. Eu sou suspeita pra falar, por conta que eu sempre amei muito esse show quando era criança. Tipo, eu assistia um monte de coisa, eu tinha livros deles, eu tinha CDs, eu tinha até Blu-ray desse negócio pra você entender. Não, mentira, Blu-ray eu não cheguei a ter não, Blu-ray eu tive de outras coisas. Enfim. E Backyardigans, basicamente, se você nunca assistiu Backyardigans ou você é uma pessoa muito jovem pra ter assistido Backyardigans, eu vou resumir pra você a premissa da coisa. Backyardigans é um desenho que apresenta um grupo de 5 amigos. Tasha, Tyrone, Pablo, o Nico e Austin. Cada um deles é um bichinho ali, e eles vivem basicamente como se fosse ali na mesma região, sabe, no mesmo bairro. Eles têm um jardim que é comunitário, um jardim que está ligado praticamente todas as casas ali. E eles basicamente se juntam para ter aventuras imaginando o cenário. Então eles se imaginam, eu sou um chefe de cozinha, eles se imaginam sendo pirata, se imaginam sendo princesa num castelo, enfim. Eles usam a imaginação para inventar histórias na cabeça deles. Porém, para você, telespectador, todas as histórias ganham vida. Você realmente vê os cenários sendo construídos em volta deles e eles vivendo essas histórias com o que eles querem ser, quando na realidade é só eles ali no parquinho, ali atrás da casa deles, imaginando histórias e se divertindo com isso. Backyardigans é aquele típico desenho que vai falar sobre a imaginação da criança e como isso pode mudar e ela imagina tudo isso em volta dela. É um desenho super tranquilo, é um desenho de início dos anos 2000, com aquele 3D bem lascadinho de início dos anos 2000, sabe, meio papelzão, com umas sombras meio sem sentido. Mas ao mesmo tempo, pra época era um negócio muito, oh meu Deus, tipo, essa tecnologia na época era algo positivo. Hoje envelheceu parecendo uma massinha estragada, né, mas é uma animação que na época era muito boa. Mas, na verdade, essa história não é sobre esse Backyardigans, assim, um novo Backyardigans. Meu Deus! Cara, quando eu vi isso, quando eu vi a primeira parte de Castmin sendo tocada, eu olhei isso e falei, eles não fizeram isso. Pior que eu já esperava que isso ia acontecer em algum momento, né, mano? Que coisa aberração, mano. Eles pegaram aquele desenho e fizeram um reboot. Se você me conhece, você sabe que eu tenho vários e vários contras de fazer reboot de desenho antigo. Pra mim, vale muito mais a pena você investir e criar uma história nova do que você pegar algo que teve um contexto pra ser feito e adaptar ela, mudando completamente a essência dela. Por quê? O novo Backyardigans, ele mantém aquela base básica. É um grupo de amigos que vai imaginar cenários, os cenários vão se construir em volta deles e eles vão se imaginar nesses cenários. Ok? Ok. Já começa o fato que basicamente mataram 2 personagens, porque a Tasha e o Austin sumiram, evaporaram, sei lá o que aconteceu com esses 2, enfim. Mas então se concentra naquele trio de amiguinhos ali, que é aquele bem trio genérico de o Pablo sendo o principal, o Tyrone sendo o amigo secundário e a menina, que no caso aqui é feito pelo Rico. Mas a premissa basicamente é a mesma, então é um grupo de amigos que tá imaginando lugares vivendo naquilo, na imaginação, beleza e tal. Qual que é o problema disso? A discussão sobre você adaptar um desenho de uma época para outra, ela é muito longa para ser explicada de uma vez. Mas eu vou tentar resumir ali bastante sobre o porquê que isso é tão nocivo para certas obras. Bem, eu já posso começar falando que a Nickelodeon doidou por conta que eles esperaram a criatura original bater as botas para fazer esse reboot. Provavelmente porque ela não entraria em acordo com isso. Não dessa forma. Mas, enfim, ignorando essa parte, que já é terrível, vamos falar sobre os aspectos técnicos sobre esse novo Backyardigans. A animação aqui, ela obviamente é muito mais atualizada e muito melhor tecnicamente falando. As sombras são mais pulverizadas, você vê a coisa fazendo uma harmonia melhor visual. E até a própria modelagem ela é mais detalhada do que os modelos antigos. Tá, mas qual que é o problema disso? Bem, se você é uma pessoa que já viu desenhos ou séries animadas 3D depois ali de 2015, você sabe que existe um estilo que eu posso intitular de estilo genérico de animação 3D para desenhos infantis. Que é basicamente aquele personagem cabeçudinho com um olho absurdamente grande e que geralmente ele tem uma feição, parece um bonequinho, tipo, de venda, basicamente. Vários e vários desenhos animados 3D atuais, você vai ver essa característica, porque se tornou, tipo assim, a modinha da época, ter um desenho nesse estilozinho. Cada época tem um seu estilo básico, assim, de desenho, que geralmente é mais usado. Atualmente é muito essa coisa do cartunesco, muito mais do que os desenhos antigos, que vinham para uma coisa mais, entre aspas, real, então era tentar representar os animais antropomórficos, né, antropomorfizados, andando em 2 patas, mas
com a anatomia mais próxima do que originalmente esse animal é. Mas aqui em Backyardigans, o novo pelo menos, eles cartoonizaram ainda mais do que o original, né, esses animais. Pra mim, o maior problema não é essa falta de caracterização deles em relação ao antigo. Isso daí é uma mudança, uma adaptação de época. Pra mim é triste, mas tá tudo bem. Não tem nada de errado nisso. O problema realmente vai quando você olha o estilo de contar a narrativa dos novos episódios. Por quê? Não saiu muitos episódios, mas quando você vê aquelas partezinhas de música deles cantando, se mexendo, você entende uma lógica que é meio triste de se ver. Se você olha o desenho clássico de Backyardigans, aquele desenho lá do início dos anos 2000, você vê uma certa padronagem. Tem sempre uma musiquinha chiclete ali no episódio, geralmente ela ensina alguma mensagem, então é um momento de auge ali daquele episódio, né, o clímax do episódio. Mas todas essas musiquinhas, eles dançam, porém eles dançam de formas, digamos, na maior parte do tempo reais. Eles dançam com movimentos que uma criança poderia, por exemplo, conseguiria reproduzir facilmente. Ao contrário do novo Backyardigans, que é muito mais agitado, muito mais dinâmico, muito mais rápido, que é uma característica de desenhos atuais que eu particularmente não defendo nem um pouco. Se você for uma pessoa que gosta muito de desenhos animados, gosta de ver a parte técnica desses desenhos animados extremamente agitados, eles tendem a aprender melhor as crianças principalmente dentro de um ambiente virtual, dentro da internet, dentro de um YouTube Kids da vida. Desenhos rápidos prendem as crianças porque elas veem um estímulo visual muito forte de movimentação e tudo mais, e elas acabam viciando nisso. Acontece que essa nunca foi a ideia de Backyardigans. A Backyardigans, o desenho clássico, ele tinha sim muita movimentação relativa assim, né, coisas acontecendo no cenário, porém era muito mais uma coisa condensada, era muito mais um movimento leve ali que, como eu posso dizer? Que você basicamente, você vê que está acontecendo um movimento, mas ele é leve, ele não tem um estímulo visual tão agressivo para o olhar, não aquela coisa tão agitada e tudo mais. E essa é uma característica que infelizmente se perdeu nos desenhos atuais, muito em decorrência da própria política, né, de consumismo de desenhos animados, né, a própria indústria de animações aderiu muito forte dessa coisa que é muito nociva para as crianças, na verdade esse estímulo visual absurdo. Mas isso, desenhos, principalmente dos anos 80, 70, 90, início dos anos 2000, em sua maioria, não tinham todo esse estímulo visual que hoje você vê num Cocomelo da Vida, você vê em várias outras animaçõezinhas que tem na internet aí, voltados para o público infantil, e que realmente é muito nociva em larga escala para o desenvolvimento de crianças. Ou seja, toda aquela lógica original do Backyardigans só foi destruída nisso daqui. E cara, eu fico muito triste porque quando criança eu era viciada nesse negócio de um jeito ridículo. Eu amava o Pablo, eu adorava, até hoje eu adoro ver meme do Pablo na internet, dos filmes, cara, é só muito bom. E aí eu vejo o que eles fizeram com o negócio. Não. E eu acho incrível que a coisa tá ruim, o pessoal reclama que tá ruim, e eles ainda se acham no direito de reclamar de volta. E foda-se, tipo assim, nessas horas que eu penso, cara, por que será mesmo que certas coisas, né, envelheceram mal? Por que será mesmo que certas indústrias, certos canais que um dia foram muito grandes estão, tipo assim, sumindo e ninguém se importa, tá ligado? Por conta de coisas como essa. Por conta que ao invés de você fazer uma coisa boa, nem que fosse fazer um reboot, mas um reboot bom, sabe? Uma adaptação legal para um novo público e tal. Você pega toda uma originalidade, né, de uma obra que foi muito bem feitinha, muito bem construída, e você pega e transforma ela num genéricozão 3D, infantil, whatever, sabe? Tipo, nossa, cara, eu fico muito triste, porque até hoje, quando me dá na telha de dar umas nostalgia, eu vou ver as musiquinhas, né, que tem no final de episódio e tudo mais. E você vê isso, eu fiquei, cara, não é possível que fizeram um trem desse. Ai, Janice, você deve estar se remoendo no céu, né, véi? Que coisa horrorosa. O que fizeram? Mas, pois bem, é isso que eu vim falar. Não, eu não gosto do reboot desse negócio. Sim, eu também acho que foi uma... Nossa, cara, foi muita falta de respeito com a Janice, cara, com a criadora. Provavelmente tô falando a portuguesada desse nome, mas, enfim. Cara, foi muito triste o que fizeram com esse desenho, cara. Muito triste, de verdade. Por favor, comentem aqui embaixo, eu gosto de saber o que vocês acham também, as suas opiniões, etc. Respeito, acima de tudo. Apesar que se for pra xingar a Nickelodeon, eu até entendo. Não vou dizer que concordo, mas entendo. E até mais pra vocês.